Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL com o professor Diego Araújo. Hoje a gente vai continuar aquela aula iniciada na semana passada sobre aspectos quantitativos das soluções, que são maneiras diferentes de se expressar as proporções entre as quantidades de soluto e de solução, certo? Vimos na aula anterior que existem as porcentagens e os títulos e também temos as concentrações. A gente finalizou a aula passada com concentração comum, em que temos a quantidade de soluto em massa a cada 1 litro de solução. Um outro tipo de concentração que é extremamente importante para o andamento da físico-química é a concentração molar, também chamada concentração mol por litro ou até molaridade. O que seria essa concentração molar ou concentração mol por litro? Olha o nome já dizendo, mol por litro, ou seja, indica o número de mols de soluto presentes a cada 1 litro de solução. Indica o número de mols de soluto presentes a cada 1 litro de solução. A gente pode colocar isso numa fórmula ali, ó. Concentração molar, né, ou molaridade, é igual à relação entre o número de mols de soluto pelo volume da solução. Número de mols pelo volume em litros, certo? Para a gente entender isso, vamos pegar um exemplo? Coloquei ali para vocês. Calcule o volume de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 2 mol por litro, preparada a partir de 20 gramas de NaOH, ou hidróxido de sódio, em água. Certo? Para a gente entender isso, vamos montar aquele mesmo esqueminha das aulas anteriores. Coloquei um recipiente ali, água, e adicionei hidróxido de sódio, né, o soluto 20 gramas. Resultando em uma concentração de 2 mol por litro e o volume que ele está pedindo. Calcule o volume dessa solução. E um dado que ele vai colocar ali, ó, é a massa molar do hidróxido de sódio, que é 40 gramas por mol. Certo? A partir dessa massa molar, a gente tem uma outra informação ali, que é a massa do soluto presente nessa solução. Então a gente pode associar essa massa molar com a massa do soluto presente nessa solução e determinar quanto de soluto em mols estão presentes nesta solução, tá bom? Vamos lá, massa molar, né, 40 gramas por mol. Então quer dizer que 1 mol de hidróxido de sódio correspondem a 40 gramas de hidróxido de sódio. Quantos mols vão corresponder a apenas 20 gramas? Montamos a primeira regra de 3. Fazendo o cálculo ali, pode multiplicar cruzado ou simplificar, né, 40 sobre 20. 40 sobre 20 a gente sabe que dá 2 para 1, certo? Então, 2x é igual a 1. Se 2x é igual a 1, o valor de x é igual a meio. Meio o quê? Mol de hidróxido de sódio. Então, a gente descobriu até aqui que essa solução de volume desconhecido possui a quantidade de meio mol de hidróxido de sódio. A outra informação que a gente tem ali é a concentração. 2 mol por litro. Se a concentração dessa solução é 2 mol por litro, a gente vai para a segunda regrinha de 3 ali. 2 mols de hidróxido de sódio estão presentes a cada 1 litro de solução, certo? Mas essa solução tem apenas meio mol. Então, meio mol de hidróxido de sódio vão possuir quantos litros dessa solução? A gente achou uma segunda regra de 3. W vezes 2, 2W, é igual a meio vezes 1, meio. Então, W é igual a meio sobre 2. Qual o resultado disso? Resultado é 0,25 mol, litros, litros. Então, 0,25 litros de solução, certo? Achamos o volume dessa solução. Beleza? Professor, eu poderia usar aquela fórmula? Poderia também. Vamos usar aquela fórmula, então. Molaridade ou concentração molar a gente já tem, 2 mol por litro. É igual a número de mols, a gente conseguiu localizar? Sim, meio mol. Meio mol sobre o volume. O que dá para a gente fazer ali? Multiplicar cruzado, né? A gente vai chegar no seguinte, 2 volumes é igual a meio. Volume é igual a meio sobre 2, que é igual a 0,25 litros. A gente acharia da mesma maneira. Tá bom? Vamos lá pegar mais um exercício aqui, ó. Foi preparada uma solução de ácido nítrico de concentração 2,5 mol por litro e volume de 600 ml. Qual foi a massa de HNO3 ou ácido nítrico utilizada?
Como que a gente vai fazer? A gente vai montar aquele mesmo esqueminha para ficar mais didático, né? Peguei um recipiente, adicionei água e ácido nítrico, uma quantidade ainda que a gente não sabe, né? É a nossa dúvida. E essa solução possui uma concentração final de 2,5 mol por litro, certo? O volume dela a gente tem ali, 600 ml. Mais um dado do exercício, a massa molar do ácido nítrico é 63 gramas por mol. Qual foi a massa de ácido nítrico utilizada para preparar essa solução? Como agora a gente tem a massa molar, mas não tem a massa do ácido nítrico, não dá para a gente determinar o número de mols ali. Então deixa essa unidade da massa molar ser trabalhada por último, tá bom? A gente tem a concentração e o volume, então a partir disso a gente consegue determinar o número de mols de ácido nítrico presentes, tá bom? Vamos lá então. Essa concentração 2,5 mol por litro significa o quê? Significa que 2,5 mols de ácido nítrico estão presentes a cada 1 litro de solução. O volume dessa solução que a gente utilizou tem 600 ml, ou seja, transformando em litros vai ficar 0,6 litros, tá bom? E assim a gente chega ao quê? 0,6 litros de solução corresponde a quantos mols de ácido nítrico? Montamos a primeira regra de 3. Vamos fazer ali? Multiplica cruzado, x vezes 1 é x. X é igual a 2,5 vezes 0,6. Quanto que dá aquilo ali? 2,5 vezes 0,6 é igual a 1,5 mols de ácido nítrico. Então a gente chegou à conclusão que esta solução possui a quantidade em mols de 1,5 mol de ácido nítrico. O que a gente precisa? A gente precisa da massa do ácido nítrico. É isso que o exercício pediu, a massa do ácido nítrico utilizada, certo? A gente tem o número de mols, a gente tem a massa molar. Dá para a gente chegar na massa do ácido nítrico utilizado. Vamos colocar ali. Massa molar, 63 gramas por mol. Isso quer dizer que 1 mol de ácido nítrico possui 63 gramas de ácido nítrico. E 1,5 mols de ácido nítrico possui uma quantidade que a gente vai descobrir. Multiplicando cruzado, W vezes 1 é W. 1,5 vezes 63 vai dar o quê? 63 mais a metade de 63, que dá 31,5. É igual a 94,5. 94,5 gramas de ácido nítrico presente nesta solução. Beleza? Chegamos à resposta aqui. Então essa é a parte de concentração mol por litro. Resolvam o exercício da apostila, tirem dúvida com o professor, para que essas dúvidas não se prolonguem por muito tempo, porque vocês vão utilizar nas próximas unidades. Partes por milhão. Partes por milhão também, simbolizada por ppm, indica o número de partes do soluto presentes a cada 1 milhão, ou seja, 10 à sexta partes da solução. Isso é utilizado para soluções extremamente diluídas. Essas soluções extremamente diluídas em que uma pequena parte daquele soluto podem fazer a diferença. Por exemplo, quando temos metais pesados na água de um rio, essa pequena variação da quantidade desses metais pesados pode determinar a mortandade de várias espécies de peixes, tá bom? Só para a gente ter uma ideia aí. Vamos pegar um exemplo? Calcule a massa de mercúrio presente em uma amostra de água de 10 litros, de concentração 200 ppm deste metal. Calcule a massa de mercúrio presente. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer o esqueminha ali. Peguei um recipiente com 10 litros de água. A concentração de mercúrio é 200 ppm. E o volume é 10 litros, certo? O exercício traz como um dado ali. O dado é a densidade da água é 1 grama por ml. 1 grama por ml, certo? Isso significa que a cada 1 ml de água eu tenho 1 grama. Se eu tenho 1000 ml, eu tenho 1000 gramas, certo? Se eu tenho 10.000 ml ou 10 litros, eu tenho 10.000 gramas ou 10 quilogramas. Então a gente tem nessa solução 10.000 gramas de água ou 10.000 gramas de solução. 200 ppm significa o quê? 200 partes de mercúrio em 1 milhão de partes daquela solução. Se
a gente tem 200 gramas de mercúrio, eles estarão presentes em 1 milhão de gramas de solução, certo? Ou 10 a sexta gramas de solução. Só para a gente trabalhar de uma maneira mais fácil aqui. Então eu tenho 200 gramas de mercúrio em 1 milhão de gramas de solução, ou 10 a sexta gramas de solução. Essa solução, como a gente fez o cálculo mental ali, 10 mil gramas, ou seja, 10 vezes 10 ao cubo gramas de solução. Essa é a quantidade de mercúrio, tá bom? Fazendo o cálculo ali, multiplica cruzado, né? X vezes 10 a sexta, 10 a sexta, x. 200 vezes 10 ao cubo. A gente pode colocar tudo ali, 10 vezes 200 vezes 10 ao cubo. X é igual a 10 vezes 10 ao cubo vezes 200. 200 eu posso transferir para 2 vezes 10 ao quadrado. E 10 vezes 10 ao cubo vezes 2 vezes 10 ao quadrado. Tudo junto isso daí. Tudo isso divide por 10 a sexta. 10 a sexta que estava multiplicando x passa dividindo. Beleza. O que dá para a gente fazer aí? Multiplica as potências de 10. 10 vezes 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado é igual a 10 a sexta. 2 vezes 10 a sexta sobre 10 a sexta. Qual o resultado disso? 10 a sexta dividido por 10 a sexta é 1. 2 vezes 1 é igual a 2 gramas de mercúrio. Chegamos na resposta. Agora, pessoal, a gente vai para um novo tópico aqui das soluções, que é diluição de soluções. O que significa diluir uma solução? Como a gente viu lá no início, na definição de soluções, existem soluções concentradas e diluídas. Qual a diferença entre uma solução concentrada e uma solução diluída? A solução concentrada é aquela que tem maior proporção de soluto, enquanto que a solução diluída é aquela que tem menor proporção de soluto. E para a gente diluir uma solução, basta apenas a gente adicionar solvente, certo? Diluir uma solução é acrescentar solvente àquela solução. Se a gente acrescenta solvente à solução, a proporção entre a quantidade de soluto e o todo diminui. Nessa solução diluída, a gente não alterou a quantidade do soluto, e sim a proporção em relação ao todo, tá bom? Isso é importante a gente entender. E aí tem uma formulinha que eu vou utilizar depois. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Em uma solução de ácido sulfúrico 200 ml e concentração 2 mol por litro, foi adicionado 300 ml de água. Determine a concentração final dessa solução. Como que a gente vai fazer? Vamos tentar entender a partir do esquema. Então tínhamos inicialmente uma solução de ácido sulfúrico, 200 ml de solução, né? Com uma concentração 2 mol por litro. O que aconteceu? A gente adicionou água àquela solução. Adicionou 300 ml de água, certo? E assim a gente chega na solução final. Qual foi o detalhe aí? A gente adicionou água, certo? A gente alterou a quantidade de solvente e, consequentemente, a quantidade da solução. Beleza? O volume da solução se alterou. A quantidade de soluto permaneceu constante. Tá bom? A quantidade de soluto permaneceu constante. Como que a gente vai fazer então? A gente vai determinar a quantidade de soluto presente naquela solução. Colocaram ali concentração 2 mol por litro. Isso significa que a cada 1 litro ou 1000 ml de solução, a gente tem 2 mols de ácido sulfúrico. Qual é a quantidade de ácido sulfúrico presentes naquela solução de 200 ml? Vamos determinar? Você pode simplificar direto ali, ó, 1000 sobre 200 é igual a 5. 5 vezes x, 5x. É igual a 2 vezes 1, que dá 2. 5x é igual a 2, então x é igual a 2 sobre 5, que é igual a 0,4 mols de ácido sulfúrico nessa solução. Certo? A gente achou a quantidade de ácido sulfúrico em mols. O que aconteceu? A gente adicionou água àquela solução. O volume da solução era 200. Agora a gente acrescentando 300 ml de água, aumenta o volume em 300. Ou seja, o volume novo vai ser 500 ml. Novo volume da solução, 500 ml. A quantidade de soluto não se alterou, 0,4 mols de ácido sulfúrico. Para a gente determinar a nova concentração, basta a gente descobrir quantos mols teríamos se a solução fosse de 1000 ml.
Então 500 ml vai para 0,4, 1000 ml é igual a W, certo? Segunda incógnita. O que aconteceu ali de cima para baixo? Dobrou, certo? 500 para 1000 dobrou. 0,4 vai dobrar então para 0,8. 0,8 mol de ácido sulfúrico. Então a nossa resposta seria o quê? A concentração de ácido sulfúrico na nova solução é 0,8 mol por litro. Professor, eu posso fazer pela fórmula? Pode sim. Vamos fazer pela fórmula então? Concentração inicial é igual a 2 mol por litro. Volume inicial, 200 ml. Aqui não vai esquecer daquele detalhe. Coloque em litros. 200 ml, 0,2 litros. Tá bom? É igual a concentração final. É o que a gente vai precisar. Volume final, 500 ml, ou seja, meio litro, 0,5 litros. Fazendo o cálculo ali, ó, 2 vezes 0,2 é igual a concentração final vezes 0,5. Concentração final é igual a 0,4 sobre 0,5, que é igual a 0,8 mol por litro. Facinho, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade para gravar aquela fórmula, então, por regra de 3, a gente desenvolve bem também. Então, pessoal, agora a gente vai para o último tópico de soluções, que é a mistura de soluções. Existem 3 situações possíveis aqui quando a gente vai misturar soluções. Podemos misturar soluções de um mesmo soluto. Podemos misturar soluções de solutos diferentes e não desencadear uma reação química. E podemos misturar soluções de solutos diferentes, resultando em uma reação química, certo? Vamos ver cada uma dessas 3 situações e assim a gente finalizar esse conteúdo. Mistura de soluções de mesmo soluto. Então, a primeira coisa, quando a gente mistura soluções de um mesmo soluto, eu vou dar uma dica para vocês. A dica é a seguinte: a massa de soluto da primeira solução vai ser somada à massa de soluto da segunda solução. E assim a gente tem a massa do soluto na solução final. Mesma coisa, número de mols, né? Número de mols da primeira solução mais o número de mols da segunda solução, a gente chega no número de mols da solução final. Certo? E há mais um detalhe aqui, o volume das soluções. O volume da solução 1 somado ao volume da solução 2 vai ser igual ao volume daquela solução final, certo? Então vamos colocar esses dados aí. Pegar um exemplo aqui. 100 ml de uma solução de KOH, hidróxido de potássio, de concentração 0,2 mol por litro, foram misturados a 300 ml de outra solução do mesmo soluto, de concentração 1 mol por litro. Determine a concentração final da solução. Como que a gente vai fazer isso? Vamos tentar entender. Primeiramente, a gente tem a solução 1 de hidróxido de potássio, concentração 0,2 mol por litro e volume de 100 ml. A segunda solução, também do mesmo soluto, KOH, hidróxido de potássio, com volume de 300 ml e concentração 1 mol por litro. Tá bom? O que a gente tem aí? A gente vai unir essas duas soluções, resultando numa solução final. Com volume, a gente ainda não calculou, mas a gente vai conseguir descobrir. E a concentração, que é o ponto dessa questão. A concentração final que a gente vai precisar saber. Tá bom? Primeira coisa, seguindo aquele raciocínio, né, que a quantidade de soluto da primeira solução com a quantidade de soluto da segunda solução são somados para chegar na quantidade de soluto da solução final. A gente vai descobrir quantos mols ou quantos gramas de soluto, dependendo da situação, estarão presentes em cada uma dessas duas soluções iniciais, tá bom? Na primeira solução a gente tem ali, ó, concentração 0,2 mol por litro. Isso significa que em 1 litro ou 1000 ml teremos 0,2 mols de hidróxido de potássio. Essa solução possui apenas 100 ml. Qual a quantidade então? Se a gente simplificar, 1000 sobre 100 vai dar 10. 10 vezes x é igual a 0,2. 0,2 sobre 10, que é igual a 0,02 mols de hidróxido de potássio. Segunda solução a gente tem ali, concentração é 1 mol por litro, então fica fácil. 1 litro ou 1000 ml de solução, temos 1 mol. E 300 ml de solução, teremos quantos mols? Fazendo o cálculo ali, a regrinha de 3 simples, 1000 sobre 300 é
10 sobre 3. W é igual a 3 sobre 10, que dá igual a 0,3 mols de hidróxido de potássio. Montamos a regrinha de 3, a gente achou as quantidades de soluto presentes nas duas soluções. Juntando as duas soluções, teremos o que? A somatória dos volumes. Volume de 1, volume inicial 100, volume da outra solução 300. 300 mais 100 é igual a 400. A solução final tem 400 ml. Qual é a concentração final? A gente ainda não achou, mas a gente sabe que a quantidade de soluto é 0,02 mais 0,3, ou seja, 0,32 mols de soluto, tá bom? Se temos 0,32 mol de soluto em 400 ml, para a gente achar essa concentração, basta descobrir a quantidade de mols em 1 litro ou 1000 ml. 400 ml possuem 0,32 mols de hidróxido de potássio. Em 1 litro teríamos quantos? Z. Montamos a nova regra de 3 ali, 1000 vezes 0,32, 320. 320 sobre 400. Fazendo o cálculo ali, 32 sobre 40 é igual a 0,8 mols. Ou seja, a nossa resposta vai ficar então, a concentração final da solução é igual a 0,8 mols por litro de hidróxido de potássio, tá bom? Então, dessa maneira a gente vai fazer o cálculo de mistura de soluções de mesmo soluto. Vamos para a próxima? Mistura de soluções de solutos diferentes, mas com detalhe, sem reação química. Qual vai ser o nosso raciocínio? Qual vai ser a dica que eu vou dar para vocês? A dica é a seguinte: a massa de soluto ou o número de mols de soluto da primeira solução não se altera. O número de mols de soluto da segunda solução não se altera. Mas o que vai ser alterado? O volume final. O volume final, tá bom? A gente vai ter então um exercício aqui de diluição desses solutos. A gente vai ter uma menor proporção de soluto em relação à solução, certo? Vamos tentar entender a partir de um exemplo aqui. Foram misturados 100 ml de uma solução de cloreto de sódio a 1 mol por litro com 100 ml de uma segunda solução de cloreto de magnésio a 2 mol por litro. Calcule a concentração de cada íon. Temos ali o sódio, o cloreto e o magnésio na solução final, certo? Então, vamos tentar entender isso a partir de esquemas ali. Primeiro, a primeira solução é uma solução de cloreto de sódio de volume de 100 ml e concentração 1 mol por litro, certo? A segunda solução é uma solução de cloreto de magnésio com volume de 100 ml e concentração 2 mol por litro. A gente vai resultar isso, juntando as duas soluções, uma terceira solução, que é de volume a gente não sabe, mas é fácil de achar, e concentração que ele está pedindo, tá bom? A concentração de sódio, a concentração de cloreto e a concentração de íons magnésio. Já que a quantidade de soluto não vai ser alterada, e sim a proporção em relação à solução, basta a gente descobrir a quantidade de soluto da primeira solução e a quantidade de soluto da segunda solução, e assim a gente relacionar com o volume final, teremos a concentração final, tá bom? Começando então pela primeira solução de cloreto de sódio. Volume igual a 100 ml, a concentração 1 mol por litro. Isso quer dizer que 1 litro de solução temos 1 mol. Volume de 100 ml teremos quanto? X. X é igual a 1/10 daquele valor. Então a concentração é 0,1 mols por litro. Se temos a concentração 0,1 mol por litro, a gente pode dizer que nesse soluto, cloreto de sódio, lembrando que cloreto de sódio de solução aquosa, temos dissociação iônica, separação dos íons. Então temos ali 0,1 mol de sódio e 0,1 mol de cloreto. Assim a gente tem a quantidade de cada um desses íons, 0,1 mol de sódio, 0,1 mol de cloreto. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda solução. Solução de 2 mol por litro e volume de 100 ml. Concentração, 2 mol por litro. Isso quer dizer que em 1 litro ou 1000 ml de solução temos 2 mols, certo? 2 mols
em 1000 ml. E para a solução que tem apenas 100 ml? W. Fazendo a regrinha de 3, né? O W vai ser o quê? 1/10 de 2 mol. W é igual a 0,2 mol. Agora, MgCl2, que é o cloreto de magnésio em solução aquosa, teremos a cada 1 mol de cloreto de magnésio, a gente tem 1 mol de magnésio e 2 mols de cloreto. Então, o número de mols de magnésio é 0,2. O número de mols de cloreto, 0,2 vezes 2, 0,4. Agora, a gente vai para o final ali. Qual o volume da solução final? 100 ml de uma com 100 ml da outra. Volume final, 200 ml de solução. Qual a concentração dos íons sódio, cloreto e magnésio? Vamos descobrir. Eu sei que sódio possui 0,1 mol. 0,1 mol em 200 ml. Fazendo o cálculo básico ali de soluções, 0,1 mol por 200 ml ou 0,2 litros é igual a 0,5 mol por litro. Determinamos a concentração de sódio em solução, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa com magnésio. Temos 0,2 mol sobre 200 ml, ou seja, 0,2 litros. Fazendo o cálculo ali vai ser igual a 1 mol por litro. Por último, do cloreto. Quantos mols de cloreto eu tenho ao todo? É 0,1 mais 0,4, ou seja, 0,5. 0,5 mols de cloreto estão presentes em 200 ml, ou 0,2 litros. Fazendo o cálculo ali, 0,5 sobre 0,2 é igual a 2,5 mol por litro de cloreto, certo? Vamos para a última aqui, ó. Mistura de soluções com solutos diferentes, mas com um detalhe ali, ó, com reação química. Qual vai ser a nossa dica? A dica é a seguinte, é um exercício de cálculo estequiométrico. E cálculo estequiométrico vocês já aprenderam lá com o Neto, então vai ficar um pouco mais fácil de resolver isso aqui, certo? Vamos lá então. Duas soluções, a primeira de cloreto de sódio 100 ml e concentração 2 mol por litro. A segunda de nitrato de prata 200 ml e concentração 1 mol por litro. São misturadas, havendo formação de precipitado. Aí já tem um detalhe aí. Quando temos formação de precipitado, é uma evidência de que houve reação química. Determine a concentração mol por litro do sal formado. Se ele está pedindo a concentração mol por litro do sal formado, ele está se referindo ao sal que continua dissolvido e não ao precipitado, tá bom? Porque não tem como a gente calcular a concentração do precipitado. O precipitado, ele está fora da solução, certo? A solução de cloreto de sódio, volume 100 ml e concentração 2 mol por litro. Segunda solução é uma solução de nitrato de prata, AgNO3, volume 200 ml e concentração 1 mol por litro. O que dá para a gente obter nisso daqui? Dá para a gente obter as quantidades de cloreto de sódio e as quantidades de nitrato de prata. E assim, juntando as duas soluções, teremos a formação de um precipitado, né? E um outro sal que vai ficar dissolvido. Vamos tentar então primeiro entender a primeira solução. A gente vai ter que descobrir quanto de cloreto de sódio estão presentes ali. Concentração 2 mol por litro e volume de 100 ml. Se 2 mols estão para 1 litro, o volume de 0,1 litro ou 100 ml é 1/10 de 2, ou seja, 0,2 mol. Então, o número de mols ali é 0,2. Na segunda solução, 1 mol por litro de concentração para um volume de 200 ml. Isso quer dizer que em 0,2 litros a gente tem quantos mols? A gente tem 0,2 mol de nitrato de prata, tá bom? Vamos montar a reação que houve ali. Temos o cloreto de sódio e o nitrato de prata. Teremos ali então uma reação de dupla troca. Junta-se o cátion no primeiro sal com o ânion do segundo sal. E junta-se o cátion do segundo sal com o ânion do primeiro sal. Então, ó, o sódio e o nitrato formam nitrato de sódio. Nitrato de sódio em solução aquosa continua dissolvido, certo? Junta-se o cloreto com a prata, cloreto de prata. Cloreto de prata em solução aquosa precipita. É um sal pouquíssimo solúvel, certo? É um sal pouco solúvel. Então temos ali o cloreto de prata, vai ser o nosso
precipitado. E agora, falta a gente determinar o quê? O quanto que foi consumido e o quanto que produziu. Se 0,2 mols de cloreto de sódio reagem com 0,2 mols de nitrato de prata, teremos a formação de 0,2 mols de nitrato de sódio e teremos a formação de 0,2 mols de cloreto de prata. Certo? O sal formado ao final, que vai continuar dissolvido, é o nitrato de sódio. Nitrato de sódio são 0,2 mols. Em um volume final de quanto? 300 ml, 100 mais 200. Então a gente tem ali que o número de mols do soluto novo vai ser 0,2 mols, em um volume de 300 ml. Agora fica fácil a gente determinar a concentração. Fazendo o cálculo ali, 300 ml de solução possuem uma quantidade de soluto de 0,2 mols. Certo? Quantos mols de soluto estariam presentes se a solução fosse de 1 litro ou 1000 ml? Fazendo o cálculo, teremos o que ali? 1000 vezes 0,2 sobre 300. 1000 vezes 0,2, 200. 200 sobre 300 é igual a 2 terços. 2 terços é a mesma coisa que uma dízima periódica, 0,6666 e assim infinitamente, tá bom? Essa é a quantidade em mols por litro do novo soluto. A gente viu que cada um tem um grau de particularidade, então fiquem atentos a esses detalhes para que vocês consigam resolver os exercícios da apostila. Qualquer dúvida me procurem. E por hoje a gente vai ficar por aqui. Obrigado pela atenção, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida me procurem nos endereços abaixo. E eu dedico essa aula ao professor José Carlos, a partir das aulas dele que eu me inspirei para dar aula de Química aqui no cursinho da UEL. Tchau para vocês. Até!